Eu estou fazendo esse vídeo para bater um papo com os irmãos e levá-los a pensar em cima do que diz as Escrituras sobre a mecânica, e eu uso a palavra mecânica, talvez até uma palavra errada, né? Talvez não tenha nada a ver, mas assim, a nível de construção, a base, o projeto da construção das coisas do diabo, copiando a base daquilo que é a construção de Deus. Então, a gente primeiro, no vídeo passado, a gente conheceu a estrutura um pouco, né? Conhecer a estrutura, acho que até exagero da minha parte, porque realmente uma coisa eu entendo, meus irmãos, se há algo que nós vamos conhecer só na eternidade como realmente é Deus. Por mais que a gente leia a Bíblia, por mais que a gente se consagre, por mais que a gente estude, por mais que a gente se envolva, a gente só vai conseguir ver 100% aquilo que Deus verdadeiramente é, como é na sua engenharia do seu próprio ser lá no céu. Mas com os indícios que nos deixam as Escrituras, a gente já consegue ter uma base muito boa para conhecer a Deus. Amém? Então, uma vez que eu conheço a estrutura das coisas de Deus, um pouco da própria estrutura de Deus, eu então começo a entender a estrutura do diabo. E se eu começo a entender a estrutura do diabo, a base das coisas, como ele vai formando, eu posso olhar pela janela das notícias que estão aí fora no mundo e conseguir entender ainda mais quão perto estamos do fim. Porque o canal que você está aqui, se você acabou de chegar, ou para os irmãos que já estão habituados a ouvir os vídeos, se chama exatamente Os Últimos Dias Antes do Fim. E esse tema não está aí por tá. Foi o bom Deus que me inspirou a dar este nome ao canal. Então, automaticamente, a tendência do nosso canal é tratar de tudo que é possível a nível de informação para nos despertar e nos preparar para os últimos dias antes do fim. Porque o fim já começou há 2000 anos atrás, quando o Espírito Santo batizou os discípulos e todos aqueles santos que estavam ali reunidos 50 dias depois da ascensão de Cristo. Veio o dia de Pentecostes e eles foram batizados. E Pedro disse, ele cita Joel capítulo 2, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os meus filhos profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e mostrarei prodígios no céu e na terra, coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, até que venha o grande dia do Senhor. E ele vai citando tudo o que iria acontecer dali para frente. Meus irmãos, 2000 anos para Deus é como 2 dias para nós. E olha, nós estamos no momento da nossa existência e a gente conversa um com o outro e todo mundo tem a mesma opinião, é de que os dias estão passando muito rápido. Meus irmãos, brincando, para mim, Ana Paula, que hoje já é quinta-feira. Outro dia já estava no domingo, meu marido estava ali embaixo pintando a laje da garagem do sogro para impermeabilizar, que disse que estava dando vazamento, e ele ficou o dia inteiro pintando, que é uma bela área, são 3 garagens e aí tem aquela laje grande, e ele ficou ali um tempão passando aquela tinta para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Hoje já está fazendo praticamente quase que uma semana que ele passou a jornada ali de domingo fazendo esse serviço. Então, meus queridos, a gente está vendo os dias voarem. Alguém me perguntaria, irmã Ana Paula, você acha que os dias já estão sendo abreviados? Ano passado, foi esse ano passado, eu não vou lembrar. Tem um irmão querido, que foi eu e ele fazendo esse teste, né? Eu compartilhei com ele, ele falou, eu vou fazer esse teste também. E a gente não conseguiu sucesso, né? A gente estava esperando ver alguma coisa. Mas hoje eu já começo a ver de um outro modo essa coisa dos dias estarem passando rápido. Nós fizemos o seguinte, tipo assim, hoje, 6 horas da tarde, eu vou ligar o cronômetro e amanhã, nesse mesmo horário, 6 horas da tarde do dia de amanhã, eu vou ver quanto tempo o cronômetro marcou. E para surpresa minha e para surpresa do irmão, 24 horas marcava o cronômetro. Então, a gente entendeu
que o tempo está passando rápido, a gente sente isso, mas as horas continuam dentro de 24 horas. Então, o relógio da parede da minha cozinha batia com o tempo que o cronômetro marcou, que eu liguei ele para 24 horas. E casou certinho. Então, nós entendemos, né, que o tempo, a nível cronológico, o relógio, ele continua indo no mesmo passo. Então, como que podia a gente, então, entender que o tempo está passando mais rápido? Porque a ideia e a expectativa que nós tínhamos é que quando batesse nas 6 horas do dia seguinte, em vez de estar marcando, por exemplo, 24 horas, marcasse 22 horas, 23 horas, né? 20 horas. Quer dizer, em vez de girar 24 horas de um tempo ao outro, girasse de menos, aí a gente ia ver realmente, então o tempo está abreviado. Mas marcou 24 horas. Então, a gente entendeu que não é ali. Mas pensando, meus irmãos, eu começo a entender que dentro do meu coração, em mim, eu, Ana Paula, sinto o tempo passando mais rápido. E você que está aí do outro lado, dentro do teu coração, também sente o tempo passando mais rápido. Olha só, para mim aqui já está dando 10 horas da manhã, eu estou começando a gravar esse áudio aqui agora, mas eu não sei se eu vou conseguir gravar todo o resto dessa mensagem. Talvez eu vou ter que dar uma pausa nesse áudio e continuar ele logo em seguida, sabe? Porque a hora parece que voa. Então, é aonde outro dia eu estava aqui pensando com os meus canecos, eu lembrei que o tempo de Deus é eterno. Deus ele não está situado no existir dele e no agir dele dentro do tempo crono, que é o tempo do nosso relógio, é o tempo que marca as horas, as semanas, os dias, né? Mas o tempo de Deus, ele é um tempo eterno. Então Deus ele tem uma agenda, ele tem todo um projeto para os homens e para toda a existência do povo da eternidade, do que está aqui, dentro de uma agenda. Basicamente é como se eu tivesse que fazer muito mais do que eu posso fazer num tempo menor. Então, talvez se em 1 hora eu usasse 1 hora para limpar uma casa inteira, eu teria que, dentro de 1 hora, limpar não uma, mas 3 casas inteiras. E eu teria que fazer o mesmo serviço com a mesma qualidade, porém num tempo menor. Então, mais ou menos, eu, Ana Paula, começo a visualizar essa nossa sensação de que os tempos estão sendo abreviados e a gente sente isso dentro de um tempo eterno, porque o nosso espírito está ligado com o Espírito de Deus, mas também, de certo modo, o espírito dos homens, de um modo geral, ele está ligado com o tempo espiritual. Então, o que acontece? Não só nós que somos do Senhor sentimos essa aceleração do tempo e das coisas que passam rápido, mas inclusive os ímpios, meus irmãos. E eu vou provar isso para vocês aqui agora. Se isso não tivesse acontecendo até com os ímpios, eles mesmos não diriam, nossa, está passando rápido o tempo. Antigamente, de um aniversário para o outro, demorava. Agora parece que todo dia é dia de ir no aniversário. Parece que outro dia já era Natal, agora já é Natal de novo. Conversando com os ímpios, eles têm essa sensação no interior deles. E o próprio diabo e toda a turma que trabalha para ele, seja no mundo espiritual que no mundo dos homens, estão acelerando os passos e na sua agenda, porque eles estão, agora vai, não foi, agora vai, não foi, é agora não é. Sabe quando você está para correr, participar de uma corrida, tem a linha, né, de limite ali que você não pode ultrapassar e está esperando só tocar a sirene para dar o sinal do vai, e ali você fica olhando e às vezes a pessoa que está ali com a sirene na mão, ela olha, faz aquele gesto que você vê, agora ela vai apitar, agora, aí você dá aquele impulso e para, dá um impulso e para. E a pessoa fica brincando, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Só que você, cada vez que dá um impulso, dá verdadeiro, dá um impulso final, dá um impulso sério. Não, se for, eu estou pronto. Eu acredito que o diabo está nesse ponto com Deus.
sabe? Porque o diabo, ele não sabe o dia e a hora, mas ele conhece os sinais. Ele vê o mundo espiritual, meus irmãos, não tenham dúvida, ele vê coisas que nós não vemos. Eles sabem coisas que nós não sabemos. Se nós somente sentimos no nosso coração, muito mais ele vê com os próprios olhos o próprio movimento do céu, dos anjos de Deus. Ele consegue ver os anjos de Deus e como que esses estão se comportando nesses dias. E de acordo com todas as profecias na própria Bíblia, ele sabe o pé que está. Então ele sabe que a qualquer momento a trombeta vai soar. A partir do momento que a trombeta soar, ele entra em ação. Ele entra em ação. Amém? Então, meus queridos, nós estamos nesse passo. Então, se nós conhecemos bem a estrutura das coisas de Deus e do próprio Deus dentro daquilo que nos é permitido, e conhecemos, então, a estrutura do diabo, mas então nós estamos preparados para vigiar. Porque tudo se resume para mim, para você hoje em vigilância. E Maranata, ora vem Senhor Jesus.